Recebendo em nossos estúdios, quando são 12 horas e 9 minutos, a secretária de Planejamento de Paranaguá, a secretária Vânia Foz, arquiteta e servidora de carreira da Prefeitura Municipal de Paranaguá, e assumiu em janeiro, não sei nem se foi em janeiro, havia um outro projeto, né, secretária, que deverá acontecer em breve. A gestão do prefeito Adriano Ramos deve criar um Instituto de Planejamento em Paranaguá, nos moldes do IPUC, Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba. Mas enquanto isso não acontece, a secretária segue conduzindo a Secretaria Municipal de Planejamento. Secretária Vânia Foz, seja muito bem-vinda, obrigado por atender ao nosso convite. Obrigado, Ciro, boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes da Litoral Sul. Sim, é exatamente assim, Ciro. A gente temos ainda a ideia de criar em Paranaguá um Instituto Tecnológico de Planejamento Urbano. É um anseio antigo da classe dos arquitetos e urbanistas, e nesse momento ainda estamos à frente da Secretaria de Planejamento e Gestão. Muito bem, secretária, quais são os principais desafios enfrentados pelo planejamento urbano de Paranaguá e quais são as estratégias traçadas pela sua secretaria para superar esses que eu tenho certeza são muitos? Ciro, na verdade há anos não se faz, há décadas não se faz planejamento urbano. Isso é uma característica do Brasil como um todo, né? As cidades foram crescendo de forma desordenada, são poucos os exemplos que a gente tem no país. Curitiba pode ser um? Curitiba, sim. Curitiba teve a sorte de ter uma sequência boa de planejadores urbanos na sua direção, arquitetos, engenheiros, e isso trouxe Curitiba num patamar diferenciado no Brasil. E nós temos a cidade de Goiânia, uma cidade planejada, algumas cidades no Rio Grande do Sul, mas na verdade é que o planejamento foi deixado de lado. E, como eu disse, as cidades foram crescendo de forma desordenada, e hoje a gente praticamente corre atrás dos problemas. O que nós queremos, as estratégias hoje são antecipar os problemas. Problemas na mobilidade urbana, que é a circulação de pessoas, de cargas, de veículos, de ciclistas, enfim, de todo esse movimento. Secretária, eu tinha perguntas, mas a senhora já está falando, já está me dando ganchos. Isso é muito bacana. Secretária, um dos maiores problemas, talvez fora das enchentes, que tem acontecido bastante, mas que também passa pela sua secretaria, mas a senhora já tocou agora no assunto da mobilidade urbana. E nós somos de outros tempos em Paranaguá, com certeza. Secretária. Eu me lembro que agora a Vânia, nossa amiga, inclusive só um parênteses aqui, foi arquiteta da reforma da minha casa, uma brilhante profissional. Mas, Vânia, antes de eu mudar ali para onde você sabe, eu morava lá no Yamaguchi. E você sabe que quando eu fui morar lá, eu não enfrentava tantas dificuldades. Eu fui morar para lá em 2009. Não enfrentava tantas dificuldades de trânsito. Ao ponto de eu ficar no escritório, aqui na rádio, ou em clientes, até mais tarde, porque é impossível ir para lá depois das 5. Você só tem 2 vias, né? Sim. A Bento Munhoz e Ayrton Senna. Como é que resolve isso, secretário? Veja, nós estamos falando de coisas que aconteciam em São Paulo, né? As pessoas ficam até mais tarde no trabalho porque não adianta sair no horário determinado, no horário comercial. Então, aqui em Paranaguá, eu dizia antes, em 15 minutos a gente atravessava a cidade. Hoje é de meia hora para mais, né? Tudo tende a acontecer, as construções, o desenvolvimento do posto fiscal, o antigo posto fiscal, né? Mas vamos dizer assim, do Aeroparque em direção à zona sudoeste da cidade. E hoje não se chega lá antes de meia hora. E claro, isso é porque a cidade tem uma característica. A gente diz assim, a cidade é espraiada, ou seja, é uma cidade muito comprida, muito longitudinal. E a gente tem a Bento Munhoz da Rocha Neto nesse sentido, e a Roque Vernalha no outro sentido, no sentido norte e o noroeste, enfim. São problemas que a gente tem que enfrentar logo com grandes estruturas que são viadutos, trincheiras, e outros nomes, como borboleta, que são técnicas, diamantes, exatamente. Então, são técnicas muito afeitas ao trânsito. Então, mobilidade urbana não é só trânsito.
Claro que é o trânsito que impacta mais na distância, por exemplo, que um morador do Jardim Esperança tem que percorrer para chegar no seu trabalho na zona leste da cidade, que é onde concentra o maior número de empregos, né, de grandes empresas. Então, isso sim, isso está no nosso pensamento como uma das coisas mais importantes em termos de planejamento urbano. Criar outras hipóteses, outras soluções para que a gente possa ter essa mobilidade melhorada. Tudo isso, secretária, a gente entende que demanda, especialmente no serviço público, muito tempo e um esforço muito de muitas secretarias, vamos dizer assim, e o desejo da gestão em resolver. Há muito tempo não se mexe em nada disso, como a senhora já falou, mas já existe, assim, de forma prática, que a população sinta essas mudanças em qual espaço de tempo, digamos assim, né, que isso possa vir a melhorar? Bom, vamos lá. A Secretaria de Planejamento, ela tem que ter, por definição, uma visão geral da cidade. E por isso ela vai trabalhar assim com todas as secretarias. Nós precisamos ter informação em tempo real de tudo que está sendo feito em outras secretarias. Vou dar um exemplo. As questões de conflito no trânsito, os pontos de conflito no trânsito, tem que sempre estar no nosso quadro de informações. As necessidades de posto de saúde, escola, creche, CRAS, CREAS, tem que estar no nosso horizonte. Existem algumas situações que são muito fáceis de implantar. Por exemplo, na Bento Munhoz da Rocha Neto, a gente tem em cada esquina uma conversão à esquerda livre. Isso já não acontece mais. Nas cidades grandes, onde você tem que esperar para sair, para ir para casa, isso já são soluções que existem há muito tempo. Então, a gente tem semáforo, conversão à esquerda, ônibus parando do lado direito, ciclovia. Então, não tem como organizar a Bento Munhoz da Rocha Neto dessa forma. Nós temos que implantar, e é uma solução de curto prazo e barata, e que só depende de nós. Outras soluções, como o prefeito já falou, Adriano Ramos, na campanha dele, que é resolver aquela situação da Roque Vernalha com a passagem do trem, que atrapalha muito a vida de todos, né? A gente diz que tem duas cicatrizes grandes na cidade. A BR-277, a Ayrton Senna, e a rede ferroviária da forma como ela está, no meio da cidade. Então, essas já são soluções maiores, soluções de impacto, de infraestrutura, com valores muito mais altos e com projetos específicos que nós não podemos fazer na cidade. Mas tem que ter coragem e dar o pontapé inicial. Veja, Ciro, o que aconteceu ali no Largo de Santander? Então, há anos... Eu ia chegar agora, eu vou te dar um exemplo da minha casa. O que aconteceu na minha casa, da minha família, você conhece meus pais. Teve um determinado dia que meu pai chegou lá em casa brabo. Por que tá nervoso, pai? Esse centro tá todo atrapalhado, a prefeitura resolveu mexer, pai. Falei para ele, são transtornos necessários para um benefício mais perene. Tem um pouco de paciência. Porque eu fui no banco, não consegui chegar. Então, assim, a população precisa entender também, né? Que realmente nada que você vai intervir em qualquer área da cidade vai causar algum transtorno. Mas teve coragem de fazer. Isso acontece nas nossas casas, né? Quem é que quer fazer reforma dentro de casa com verdade. Poeira, com a mulher reclamando que o pedreiro está entrando com o pé sujo para fora e para dentro. Então, é aquela história, estamos em reforma para melhor atendê-los. Que a gente vê em todo ponto comercial que está fazendo reforma. Sim, a gente precisa ter coragem, precisa dar um pontapé inicial e precisa conversar com a população. Então, no caso específico daquele largo ali do Santander, a população reclamava muito há anos que você chega no meio da rua, está atravessando a rua, e vem carro de 3 lugares diferentes. Até mais naquela travessa 9 de agosto ali atrás da Caixa Econômica. Então, o pedestre fica ali perdido, não sabe para onde correr, se volta, se retorna ou se vai. Então, no plano de mobilidade, que foi feito ano passado e que está na Câmara esse ano, já se apontou um ponto de conflito muito grande ali. Então, nós tínhamos a ideia de realmente, primeiro, pensar na segurança do pedestre. Segundo, faz parte de um projeto maior do Centro Histórico, o Reviva Centro. É um projeto que a gente está devagarinho tentando implantar, e aí vem o secretário Oséias, puxa, eu vou mexer no asfalto da Travessa Correia de Freitas.
secretário, até onde? Até o Banco do Brasil. Meu Deus do céu, vamos correr para fazer o projeto. Então, a gente tem essa disponibilidade. Os técnicos da secretaria estão apostos para ir resolvendo os problemas em curto tempo. Então, aquele é um espaço que vai ser, como outros espaços da cidade, transformado num espaço de uma ilha de tranquilidade, vamos dizer assim, de sombra, de estar para aqueles que vêm ao centro comprar, passear, para o turista, sentar um pouco, descansar, tomar uma água e continuar o seu trajeto. Secretária, ainda ali nessa questão central, foi feita uma readequação viária ali, né? Quando a senhora fala que o secretário Zesne falou que ia mexer na malha viária, a senhora já deu o clique lá. Qual foi o motivo específico dessa mudança e quais benefícios trará? Outra coisa, já percebemos, toda a população que passou por ali, que o estacionamento dos carros também ficou em 45 graus e que falta alguma coisa ainda no calçamento. O que vai mudar ali, secretária? Então, nós temos agora o projeto pronto, né? Estamos viabilizando financeiramente esses projetos, porque nós pretendemos que toda a calçada do centro histórico tenha a mesma paginação, ou seja toda ela igual. E nós estávamos estudando alguns elementos em termos de valores apropriados dentro do que preconiza o IPHAN e a Secretaria de Cultura do Estado, ali naquela área. Preferencialmente, ali ela está feita a Secretaria de Estado da Cultura. Mas nós temos o Centro Histórico tombado a nível federal também, e que o IPHAN também nos coloca algumas condicionantes. Por exemplo, o piso pétreo. Né? A gente jamais pode pôr uma cerâmica, por exemplo, em calçada, isso na cidade inteira. Mas no centro histórico, a gente tem umas condicionantes um pouco mais restritas, né, para calçadas. Então, a gente está terminando esse estudo para fazer o calçamento ali, com bancos, com árvores, sim, com arborização. Ali na frente do Santander? Sim. Olha que incrível. Por quê, gente? Porque quanto mais a gente impermeabiliza a cidade, todo mundo quer o asfalto, mas o asfalto é um grande vilão, mais nós criamos ilhas de calor. Então, você andar pela cidade com asfalto é uma coisa, com paralelepípedo é outra. Você ter uma árvore para se abrigar, sombreamento, traz o conforto térmico para quem está caminhando também. Então, a gente pretende fazer que o centro histórico seja um local agradável, não só para compras, mas para as pessoas ficarem, para a população e os turistas tomarem conta do nosso centro histórico, porque ele está sendo esvaziado, como em todas as cidades antigas do Brasil. As pessoas perdem a vontade de morar no centro, porque já não tem estacionamento. Aí já vamos falar do estacionamento. E acabam indo cada vez mais para longe do centro inicial, porque a cidade cresce. Então, a gente tem que fazer ações que tragam as pessoas para o centro para a gente utilizar toda essa riqueza que a gente tem. Nós estamos conversando com a secretária de Urbanismo, Vânia Foix, mas de Urbanismo é o secretário Guto. Planejamento e Gestão. Secretária de Planejamento e Gestão da cidade de Paranaguá, arquiteta Vânia Foix. Secretária, a senhora falou aí algo, eu não confesso que eu não registrei o nome. É a Viva Centro? Reviva Centro. Reviva Centro. Esse projeto ali da malha viária, com essa mudança ali de frente à agência do Banco Santander, é já o pontapé inicial desse projeto? O que vai mudar? Até porque eu lhe pergunto, porque nas redes sociais foi disponibilizado um projeto de modernização dos casarios e do centro da cidade. Esse é o projeto Reviva Centro e há muita discussão nas redes sociais, inclusive de que talvez o IPHAN pudesse não ter participado das discussões, enfim. Ciro, eu acho que as pessoas deveriam procurar a gente, nós estamos à disposição a qualquer momento durante o nosso expediente para tirar as dúvidas da população, e também pelas redes sociais a gente pode tirar dúvidas. Então, antes de falar, as pessoas deveriam procurar saber um pouquinho mais do que está acontecendo. É um grande projeto que envolve o governo do estado e o governo municipal. O projeto da Orla, que na verdade é na General Carneiro, o projeto da Rua da Praia já está lá feito, na verdade, esse projeto que o governo do estado está nos presenteando, e que ele presenteou Guaratuba, presenteou Matinhos, presenteou Pontal do Paraná, e agora chegou a vez de Paranaguá,
É um projeto amplo que vai desde a ponte do Valadares até o final da rua Benjamin Constant, passando pela área central do Centro Histórico tombado. É um projeto bonito, muito bacana e que realmente vai dar uma nova vida àquela área, sem mudar em nada a característica histórica de nada que tem ali. As vias, a gente chama de sítio histórico, as vias continuam do mesmo tamanho e com piso em paralelepípedo. O casaril, ele, na sua grande maioria, é particular, então nós não podemos fazer intervenções diretas no casaril, mas nós podemos incentivar os proprietários de várias formas, e a gente tem o projeto Cores do Itiberê, da Secretaria de Cultura, que também pretende conseguir parcerias das empresas de tintas para a gente revitalizar as fachadas. E nós, com certeza... Inclusive o projeto está, para quem nos acompanha, secretária, me permita, pelas redes sociais, o projeto está sendo exibido aí pelo José Neto. Obrigado, Neto. Na Ponte do Valadares a gente vai ter o piso tátil, que hoje não tem, procurando sempre fazer a inclusão maior possível. Nós vamos ter a revitalização do mercado de hortifruti granjeiros e realmente o mercado do peixe, já conversado com os permissionários. Então isso é importante, chamar a população para discutir com a gente. E depois passando do museu até a Praça do Guincho, reformulando toda aquela praça de alimentação e continuando pela Benjamin Constant. Vejam, o IPHAN participou de todas as fases desse projeto. Jamais o governo do estado ou o governo municipal teriam a irresponsabilidade de fazer uma obra desse vulto sem ter o aval do IPHAN. Inclusive, todas as condicionantes que o IPHAN colocou vão ser repassadas na execução, na licitação, para a empresa que ganhar com estudos arqueológicos, históricos e antropológicos. Secretária, nosso patrimônio histórico e cultural é muito rico. Como é que a Secretaria tem trabalhado para achar a dosimetria perfeita para que planejamento, desenvolvimento possam estar respeitando esse patrimônio histórico e cultural? Veja, todo projeto que a gente faz, a gente vai buscar as referências dele lá atrás. Seja de uma residência ou seja um projeto urbano. Então, a gente precisa saber como era antes. Então, nós temos um projeto já para Hugo Simas, nós temos um projeto para Conselheiro Sinimbu, que é um projeto arrojado também. E sobre o Boulevard. O Boulevard da Sinimbu. Então, esse projeto, ele foi buscar as referências da Conselheiro Sinimbu lá atrás, né? No tempo que meus pais chamavam Rua da Fonte. Então, ninguém vai mudar o que está estabelecido, a gente só quer recuperar e modernizar, porque hoje as necessidades são outras, as características são outras, as atividades que a gente encontra na Conselheiro Sinimbu hoje já são outras, e em todo o centro histórico. E, repito, o que estiver dentro da alçada do IPHAN, o projeto vai ser apresentado para o IPHAN. Nós temos um projeto básico e nós temos que conversar com o IPHAN agora. Nós temos um projeto básico da Hugo Simas e nós conversamos também com os comerciantes. Fizemos uma reunião muito interessante na CIAP e eu quero voltar ao estacionamento. Aquilo que você falou no estacionamento do 45 graus. Vamos lá. Um dos pedidos mais importantes do comerciante da nossa cidade é vaga de estacionamento. Muito questionada por técnicos da área urbana e por arquitetos, e nós achamos com eles um ponto de equilíbrio. Nós vamos retirar algumas vagas, principalmente nas esquinas, para dar mais segurança, para fazer acessibilidade de forma correta em cada esquina do centro histórico. Mas nós estamos criando outras vagas. Então, a hora que nós colocamos aquelas vagas na diagonal na frente do Santander, nós ganhamos 2 vagas ali. E nós temos outros espaços que a gente vai reformular para ganhar vagas. Certo, muito bem. Conversando com a secretária municipal de planejamento, a arquiteta Vânia Foix. Existe, acho que foi ano passado, Vânia. Não foi ano passado, né? Estou perdido no tempo. A atualização do plano diretor. Como é que a senhora avalia o plano diretor atual, aprovado acho que ano retrasado, talvez, e a senhora pretende propor alguma coisa nova?
Essa é uma das atribuições novas da Secretaria de Planejamento, a gente monitorar os planos que nós temos. O plano diretor é o plano máximo da cidade, ele define diretrizes de crescimento e de ações de toda a cidade. O que acontece? A exigência do plano diretor é uma exigência do Estatuto das Cidades, mas que, a meu ver, o formato de hoje já não acompanha a modernização das cidades. Nós temos um formato que ele deve ser revisto a cada 10 anos, e o nosso último plano tinha sido em 2007, e então em 2017 ele precisava ser revisto. Ele começou um processo de licitação para contratação de empresa para nos ajudar, nos auxiliar a fazer essa revisão. E logo em seguida nós entramos, demorou um pouquinho, porque nós tivemos problemas na licitação, de pessoas que se colocaram contra algumas situações, então demorou um pouquinho o processo licitatório. Quando iniciou o plano, logo veio a pandemia. E com isso nós tivemos baixíssima... A população não contribuiu, baixíssima contribuição e participação, porque as audiências públicas também tinham que ser feitas via internet, online, e a gente sabe da dificuldade de participação quando é online. As oficinas, depois, no finalzinho, 6 oficinas que nós fizemos, que a Secretaria de Urbanismo fez no Rossio, no salão paroquial, houve uma baixíssima também participação, porque eram à tarde, 3, 4 horas da tarde. Então, isso a gente acha que prejudicou muito o desempenho desse plano diretor. E a gente pretende, sim, rapidamente fazer uma reavaliação de certas questões. E para vocês entenderem todos, né, plano diretor não é pontual. Ele não é um plano diretor de uma via ou de um zoneamento ou de uma altura. Ele trabalha em conjunto. Então, para a gente rever um plano diretor, a gente precisa realmente pensar em todas as situações. A situação do gabarito, que é a altura, né, que a gente tem em Paranaguá, a situação da mobilidade, a situação das atividades das zonas, da distribuição das zonas em atividades. Secretária, o prefeito pediu um plano de 10 dias e depois um plano de 100 dias para cada secretaria. Nós estamos aí há quase 60 dias, né? Como é que está o seu planejamento? Qual foi o seu planejamento para esses 100 dias? E vai conseguir entregar todo esse planejamento? Eu queria que a senhora contasse aí o que vai acontecer na sua secretaria nesses 100 dias. Na verdade, nós atropelamos algumas situações, como foi essa da Travessa Corrêa de Freitas, e nós já conseguimos, em 45 dias, apresentar 6 projetos. Né? Porque nós temos o projeto da Praça dos Leões e da Praça Fernando Amaro, que já estava licitada desde o ano passado e que eu fui fiscal do processo. Então, e o prefeito Adriano com certeza fez as suas considerações a respeito do projeto. São 2 projetos belíssimos, onde a gente retira definitivamente aquelas espécies vegetais que não estavam mais com saúde, e a gente replanta mais do que retira. Então, são 33 novas espécies que serão replantadas. Nas 2 praças. Nas 2 praças. A Praça Fernando Amaro é 1/3 da Praça dos Leões. Bem menor, né? Mas a Praça dos Leões, com todos os seus elementos históricos e coreto, enfim, o que já está colocado lá, mas muito mais colorida, muito mais... buscando hoje por exemplo, a Praça dos Leões, por exemplo, ela buscou uma referência no fandango, no colorido do fandango e nas voltas da dança. Então, ela é bem interessante, o movimento de piso é bem interessante. Na Praça Fernando Amaro, o foco foi dado ao coreto. Então, é um projeto belíssimo. E nós procuramos também padronizar os equipamentos que lá existem. Então, as banquinhas vão continuar, os sorvetes vão continuar, porém, padronizados para a cidade inteira, para o centro inteiro, uma padronização. Então, são esses 2 que devem estar sendo licitados ou a gente está vendo os financiamentos para eles logo no mês que vem. Então, nesses 100 dias, a gente provavelmente vai ter um início, o lançamento da licitação dessas 2 praças. Temos a Orla. A Orla ela está prevista para começar em julho.
porque a nossa participação é sondagem, levantamento, plano altimétrico, licenciamento junto ao IAT, apesar de ser uma obra do Estado. E nós também estamos fazendo, nós temos engenheira ambiental dentro da Secretaria, então essa engenheira é responsável por fazer o licenciamento. Nós temos o projeto da Hugo Simas, o projeto da Sinimbu, que então agora, a partir desse mês de março, a gente vai submeter ao IFAM. Qual que é o Hugo Simas? Deixa eu lembrar. O Hugo Simas é o calçadão. O calçadão do Hugo Simas. Vai revitalizar ali também? Vai revitalizar o calçadão. Nós já fizemos o projeto do Santander, estamos terminando agora, né? O projeto do Santander. Aquele ali foi a toque de caixa, foi muito rápido, né? E a gente tem também um projeto bem grande aqui no centro, que, aliás, é um projeto que demanda estudo na cidade inteira, que são os projetos de contenção das enchentes, das águas de chuva. Isso é muito importante. Precisa ser feito muito rapidamente, mas não é um projeto fácil. Tecnicamente, é um projeto bem mais complexo. O engenheiro Oséias é expert, né, em algumas situações, inclusive de saneamento, e a gente está trabalhando com a Secretaria de Obras para achar soluções. E aí são projetos grandes também, bem interessantes. Mas, secretária, a senhora chegou num ponto, acho que bem importante, né? A gente tem passado dias muito difíceis, né? Graças a Deus não houve vítimas, mas as últimas chuvas trouxeram muitos prejuízos à população. Eu entendo que a senhora acabou de dizer que são projetos caros, difíceis, mas de forma imediata, o que dá para fazer para mitigar essa dificuldade toda? Ciro, realmente nós, graças a Deus, não tivemos óbitos, né? Mas a área rural, principalmente, sofreu muito com esse problema, com essas chuvas. A gente também teve gente que perdeu tudo dentro de casa, e isso é uma tristeza grande. Mas isso é resultado de várias situações. Não é a minha área, como eu disse, o secretário Zéias pode discorrer disso o dia inteiro com vocês. Já esteve aqui a semana passada falando, inclusive. Mas assim, nós tivemos represamento das águas depois daquele fatídico 11 de março, né? A gente teve um represamento ali quando não sei, não me lembro quem que era na época, Paranaguá, Águas de Paranaguá, 2011? Eu acho, né? 2011. Já era CAB Águas de Paranaguá. CAB Águas de Paranaguá. Então, com a nova captação que eles fizeram, também deu uma certa... represou um pouco de água lá. O restante da cidade, desde o governo Baca, se não me engano, 2006, 2007, quando foi feito um grande desassoreamento dos canais, eu desconheço nesse lapso de tempo outra ação como essa. Então, desassorear os canais é uma ação importante. Só que também depende de licenciamento. A gente depende do licenciamento junto ao IAT para conseguir fazer esse desassoreamento. Mas eu queria fazer um apelo aqui à população, como a nós todos, né? A gente não pensa como a ação de cada um é importante nessa situação das enchentes. Nós não temos mais tempo, nós não gostamos mais, nós desaprendemos como é importante a gente cuidar das plantas, né? É até um jeito da gente desestressar. Com isso, com a rapidez, com a racionalidade do dia a dia, a prefeitura passou fazendo a vistoria dos imóveis, porque nos projetos você precisa deixar 20% de área permeável. E aí a prefeitura passa, a gente impermeabiliza tudo, né? Vocês pensem na quantidade de área que nós tínhamos escoando água de chuva, recebendo, sugando, como esponjas mesmo, e que não tem mais. Não tem mais. Então, essa é uma das questões. Segunda questão. Só um parênteses, quando a arquiteta fala em impermeabilizar, a prefeitura passa, o que acontece? Ela apontou para mim. Na minha reforma, Ciro, tem que deixar aqui. Eu lembro que eu queria piso em toda a calçada ali. Lembra disso, Vânia? E a Vânia me convenceu que não, porque realmente... Então, assim, impermeabilizar, quando a Vânia fala, é colocar piso em tudo. E a gente quer mais deixar piso em tudo, mais bonito, mais prático de limpar. Não tem tempo para cortar o mato, cortar a grama. Que aqui cresce muito rápido, né? Muito rápido. Menos de 15 dias o mato tá alto, calorzinho, a cada 10, 15 dias no verão, eu gasto 80 reais lá em casa para cortar o mato que ela me fez deixar. E é isso aí. Não, isso é uma conversa que todo profissional da área da arquitetura e engenharia tem que ter com seus clientes,
clientes e com quem puder, a gente precisa deixar 20% de área permeável no mínimo nas residências. E aí, quando a gente faz a obra e sobrou lá um montinho de areia, onde fica esse montinho de areia? Na sarjeta. Esperando que a prefeitura vá buscar. Isso mesmo. Né? E aí chove no dia seguinte, toda essa areia, todo esse material carreia para dentro das nossas galerias de águas pluviais, que são muito antigas. Né? Elas não comportavam esse crescimento tão grande da cidade. Terceiro, lixo. Né? Lixo é para colocar meia hora antes. Existe uma lei que multa as pessoas que colocam lixo antes da hora da coleta passar. Tem lei, mas não tem fiscalização. Não dá. Não tem, no Brasil precisava de um fiscal para cada pessoa para a gente cumprir todas as leis, né? Então, gente, lixo se coloca pertinho do lixeiro, da hora do lixeiro passar. Porque o cachorro estoura, a chuva vem e acaba levando isso tudo para dentro da galeria de águas pluviais. Então, nós também podemos fazer a nossa parte. Nós também temos a obrigação de fazer a nossa parte. E, claro, o poder público tem que fazer a parte dele. Muito bem. Eu conversei hoje com a arquiteta Vânia Foz. Ela é secretária municipal de planejamento da cidade de Paranaguá, começando esse trabalho. Não começou em 1º de janeiro, porque eu já expliquei no início que a ideia do prefeito Adriano Ramos é criar o Instituto de Planejamento. Isso deve acontecer mais em função de algumas situações burocráticas, na verdade, administrativas, que vão se consolidar ao longo do tempo. O prefeito decidiu pela nomeação na mesma Secretaria de Planejamento. Enquanto isso, as coisas já vão acontecendo. 6 projetos serão apresentados ao longo desses 100 dias. Para finalizar, secretária, o que vai acontecer na Conselheiro Sinimbu? Eu me lembro que na gestão do prefeito Baca, ele já falava nesse bulevar. Para a população entender que essa conversa ganhou corpo de novo na gestão do prefeito Adriano Ramos. O que vai mudar na Sinimbu? Sim, nós apresentamos para os comerciantes, inclusive da Sinimbu, nós pretendemos aumentar as calçadas, a largura das calçadas, também fazer o estacionamento 45 graus, para que a gente possa ganhar umas vagas e, ao mesmo tempo, poder aumentar a calçada. A Conselheiro Sinimbu não tinha canteiro no meio. Aquele canteiro onde existem várias espécies inclusive que não são para a área urbana, são espécies de bosque, elas precisam ser remanejadas. Elas precisam ser retiradas. Grande confusão. Sim, e aí nós vamos ter a vegetação, só que nas calçadas também. Vegetação específica e própria para a área urbana. Aquela que não tem a raiz, que é muito aflorada, muito superficial e que acaba causando acidentes com pedestres, com pessoas de idade. Nós não temos ali um piso tátil para as pessoas portadoras de deficiência. Nós vamos continuar a ter o trânsito em 2 mãos. Nesse primeiro momento, esse é um estudo também para ser feito posteriormente do centro histórico como um todo. Não posso ser leviana e dizer, eu vou mudar essa rua, só vai ter um sentido, não posso. Né? Tem que ser um estudo muito amplo. E o que a gente pretende é criar realmente uma área de atração para o morador, para o usuário das lanchonetes ou dos escritórios, e que a gente tenha alguma atividade mais durante a noite para movimentar o centro histórico. Mas me permita então, pode ser retirado o canteiro central da Sinimbu, é isso? Pode, porque ele não existia. Veja, hoje eu quero olhar a igreja de São Benedito, eu não consigo, eu não tenho perspectiva. Nem da matriz, a primeira igreja, né, que a gente tem, uma das primeiras igrejas do Brasil, uma das primeiras edificações, a igreja de São Benedito, tão representativa de uma população negra, né, aqui dos escravos, são pontos muito importantes e que hoje a gente tem uma confusão. Estão escondidos ali. Escondidos e numa confusão. Não é algo pensado, algo organizado. E mais, nas calçadas a gente também vai ter o equipamento público, vai ter os bancos, as floreiras, as lixeiras e a iluminação, que é um sonho da gente para o centro histórico inteiro, enterrar a iluminação. É um processo, é muito caro, né? É um projeto que a gente vai buscar parcerias para tentar fazer, mas nesse momento a gente já faria na Sinimbu. Como assim enterrar? Enterrar a fiação. O cabeamento? Enterrar a fiação. Legal. Tirar os postes, né? O que nós vamos ter são postes de iluminação próprias para centro histórico. Entendi.
Uma repaginada geral mesmo. Exatamente. Ou que venha, ou reviva Centro, né? É isso aí. Secretária, eu queria finalizar com essa, mas eu vou atender esse ouvinte. A Roque Vernalha precisa urgentemente de novo asfalto, Renan diz. Ciclovia melhor, faz anos que não há nenhuma melhoria ali. E também vejo que não tem fiscalização na cidade sobre a altura de caminhões passando pela Roque Vernalha. De quem seria a competência e se a Roque Vernalha também vai receber alguma atenção do poder público? Com certeza, a Roque Vernalha é um dos objetos da nossa revitalização, principalmente em termos de pavimentação, isso sem dúvida. Eu acho que a ciclovia ali também merece um tratamento especial. Não sei se vocês lembram, o ouvinte, eu não sei se é da época, né? Quando esse projeto foi implantado, foi uma briga grande dos comerciantes ali. Gestão Baca. Eu acho que passados todos esses anos, o comerciante já pode dizer o que melhorou, né, nas suas vendas e em termos de mobilidade, em termos de trânsito. Quanto aos caminhões, essa área realmente é da Secretaria de Segurança. Eu não saberia dizer como é que está e o que é específico ali para a circulação. O que eu sei é que existe uma lei que limita a circulação dos caminhões na cidade. Isso com certeza existe e ela não foi alterada. Ela já existe há décadas e ela não foi alterada. Tá bom. Agora sim, vamos encerrando a entrevista com a secretária municipal de Planejamento, Vânia Foz. Secretária, obrigado pela gentileza em atender a nossa reportagem. Os microfones sempre à disposição e que venham coisas muito boas para Paranaguá. Eu agradeço e quero realmente que a cada projeto que a gente tem, a gente possa vir aqui conversar com a população, sempre que a população participe, faça as perguntas e a Secretaria de Planejamento está arrumando, vamos dizer assim, um outro local, porque hoje a Secretaria de Planejamento funciona em 3 locais diferentes. Nós temos uma sala no prédio da Prefeitura, nós temos uma sala na antiga UGP, certo, Unidade Gestora de Projetos, e temos uma outra sala lá na Secretaria de Obras. Então nós estamos agrupando a equipe. Isso dificulta bastante o trabalho, porque o trabalho de arquitetura e urbanismo é discussão o tempo inteiro, entre todos os funcionários e todos os técnicos. Então nós já encontramos um outro local, estamos adaptando, né, a parte de internet principalmente, de telefonia, enfim, de elétrica, e pretendemos nos mudar até o final desse mês ou no começo do mês de março. Então a população vai saber desse endereço e nós estamos à disposição lá para conversar e discutir a cidade. Obrigado, secretária.